Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Aqui é o evangelista Vanderlei, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, setor Mapim, Várzea Grande, Mato Grosso, que tem o imenso prazer de trazer a pré-aula, mais uma vez, para juntos estarmos aprendendo a palavra de Deus juntos. Meus queridos, venha conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua alma. E durante esses minutos que nós estaremos aqui, ministrando essa pré-aula, que Deus continue vos abençoando. Nós temos como pastor do setor, Daniel Vandi, e eu sou da subcongregação do Jardim Esmeralda, tendo como pastor o nosso pastor local, o pastor Marco Espolaô Melo. E Deus continue te abençoando a sua vida, abençoando o seu ministério, a sua família. E vamos dar a nossa pré-aula de hoje. E que as bênçãos do Senhor te alcance de maneira poderosamente. Nós estamos na lição de número 12, que é 20 de julho de 2021, e tem como título O Diaconato. Nós temos a nossa lição falando sobre o diaconato. O textuário vai dizer assim: porque os que servem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Paulo escreveu a 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 13. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo aos que estão candidatos ao ministério diaconato. Aí ele vai dizer que os que servem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A verdade prática vai dizer, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todos os crentes. Então, nessa lição desse domingo, nós estaremos estudando e vamos aprender o que é diácono, o que esse ministério tem a ver com a igreja dos nossos dias e o que eles faziam na igreja no primeiro século, no início da igreja. Então, venha conosco, Deus tem algo para a sua vida. A nossa lição está baseada em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo de número 8 ao versículo número 13, que vai dizer assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em sua pura consciência. E também esse seja primeiro provado e depois sirva, se for irrepreensível. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois que os que servem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Esse é o nosso texto bíblico que está baseado na nossa lição, tratando do assunto do diaconato, ou ministério do diácono. A nossa introdução, ela vai dizer assim: primeiro século era os cristãos, a igreja cresceu sobre um grande avivamento. A igreja cresceu, a igreja estava num grande avivamento. E ao passo que a igreja foi crescendo, também crescem os problemas, crescem as necessidades, e teve que envolver mais pessoas na obra de Deus. E uma das necessidades que surgiram foi criar ou colocar pessoas que cuidassem do social na igreja. Então levantaram homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo para a execução dessa obra. Então, o que é diácono? Há um ponto dizendo assim: a função diaconato
ela é remota. É o serviço voluntário prestado para alguém. É aquilo que a gente faz voluntariamente para suprir a necessidade da outra pessoa. Durante toda a trajetória da igreja, sempre surgiu e sempre vai ter os necessitados e precisa de pessoas que cuidem dessa área. Então, se você é diácono da igreja, se você serve a Deus como diácono, ou mesmo se você não é reconhecido, tem uma credencial, mas se é voluntário a servir as pessoas, parabéns, Deus tem bênçãos para a sua vida, porque nós somos chamados para servir. O primeiro ponto da nossa lição, que nós vamos estudar, ele vai tratar da diaconia de Jesus Cristo. Jesus Cristo, durante todo o seu ministério, ele ocupou o seu tempo em servir as pessoas, em agradar, em atender a necessidade das pessoas. O Senhor Jesus, ele foi profeta, porque ele mostrava, trazia a revelação de Deus para o povo. Foi evangelista, porque ele transmitia as mensagens de boas novas aos pecadores. Ele era pastor, porque ele cuidava do seu rebanho, ele agregava as pessoas ao seu redor e cuidava das pessoas. Mas ele também foi diácono, porque ele viveu o seu ministério para servir. E Paulo vai escrever aos Colossenses que ele, sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele tendo forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhando, aniquilou-se a si mesmo como servo para servir as pessoas. Então, o que nós temos que aprender, o Senhor Jesus, Mateus escrevendo no capítulo 11, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, né? Aí o Senhor Jesus, ele vai dizer assim, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o Senhor Jesus, durante todo o seu ministério, ele serviu as pessoas, demonstrando a sua humildade. Então, quando nós nos colocamos à disposição para servir as pessoas, nós estamos demonstrando humildade. Serviço de escravo. O Senhor Jesus, antes da sua morte, encerrando o seu ministério na hora da ceia, ele reuniu seus discípulos e ele pegou a toalha e uma bacia de água para lavar os pés dos discípulos. Pedro questionou, mas Jesus disse para ele, olha, se você não quiser lavar, né, você não tem parte comigo. Aí o Senhor Jesus, Pedro disse, não, eu quero lavar todo o corpo. Não, aí Jesus, não, é só os pés, vós já está limpo. O Senhor Jesus dando exemplo de como bom servir. Ele se humilhou para servir as pessoas. Ele serviu os discípulos, serviu todas as pessoas e levou até morrer na cruz do Calvário para nos resgatar a nossa vida, humilhando e até a morte de cruz, para nos dar o direito de vida eterna. O discípulo e um serviçal é o terceiro item do primeiro ponto. Certa vez Tiago e João pediram ao Senhor Jesus, eles pediram a Jesus, ô mestre, quando o Senhor estiver no seu reino, nos dá o direito de um sentar à direita e outro à esquerda. Aí o Senhor Jesus, mas vocês vão poder tomar o cálice que eu vou tomar? E eles pensavam que a finalidade do Evangelho era status, e sendo que não é isso. É o que muitas pessoas até hoje se enganam com o Evangelho,
pensando que o evangelho é para criar status, para exaltar as pessoas, para demonstrar nas redes sociais, ou, né, o que ele é, né? Mas não é isso. O evangelho vem para nos transformar, libertar as nossas vidas da escravidão do pecado e nos preparar para servir as pessoas. Ainda, né, que você não tenha o ministério de diaconato separado pelo ministério da igreja local, mas você tem uma chamada por Deus, o serviço diaconal. Você foi chamado para servir. E é uma das melhores coisas que existe na nossa vida, é poder servir alguém. Servir um copo de água, servir o alimento para o faminto, servir uma palavra de conforto àquele que está desesperado, dar assistência às pessoas. Esse é o serviço do diácono. A instituição, como foi instituído essa função ou esse ministério, quando ele apareceu? Aí a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que a igreja cresceu. E havia algumas murmuração, algumas reclamação das viúvas hebreias, que falava só o hebreus, e a reclamação das viúvas gregas que só falavam o grego. Elas estavam reclamando ou maldizendo ou murmurando que estava havendo uma discriminação dessas pessoas menos favorecidas. Fizeram-se uma assembleia e, na orientação do Espírito Santo, eles concluíram que precisavam separar pessoas para esse ministério na igreja, que cuidasse desta área, que cuidasse dessa importante obra. Então separaram-se 7 varões, cheios do Espírito Santo e de boa reputação, para executar esta obra. Aí a gente vem à origem do diaconato, né? As bênçãos, problemas e reedificação são palavras-chave no advento do ministério formal do diácono no Novo Testamento. As bênçãos acontecem, a obra cresce, mas vem os problemas, vem as necessidades. Por isso precisa de diácono. Você que serve a Deus na sua igreja local como diácono, ajude as pessoas, auxilia seu pastor, exercita esse excelente trabalho com qualidade, com prazer, que as pessoas da igreja, aonde você congrega, possa glorificar a Deus e dizer o quanto você é importante nesta área, na obra de Deus. Aí vem a escolha dos diáconos. Para resolver o impasse, orando e impondo as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão social. Foi uma decisão de caráter pacificador, de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimular a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado aderido pelos líderes até aquele momento. Até aquele momento, elas estavam sendo esquecidas. A área social estava sendo um pouco menosprezada. A questão do momento era batismo com o Espírito Santo, avivamento, salvação de alma, expandir o evangelho, expandir as igrejas, mas estava ficando esse problema dentro da igreja. Alguém que olhasse para os necessitados, para as necessidades da igreja de uma forma por um todo,
aí foram escolher homens. Aqui está a descrição de um diácono. Primeiro, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria para administrar esta questão. Então, não é só uma credencial que vai te fazer você diácono. É a sua boa reputação e você ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria para resolver as questões e não criar mais problema e não trazer mais conflitos, porque se não tiver sabedoria, vai atender um e não vai atender o outro. Se não tiver ser cheio do Espírito Santo, não vai suportar as críticas, as dificuldades que vão surgir. Então precisa. O nosso terceiro ponto vai falar o perfil e a função do diácono. Aqui está o perfil. Primeiro, caráter moral. O diácono deve ser uma pessoa honrada, reconhecida publicamente pela igreja e pela sociedade local, uma pessoa que tem caráter. É as mesmas descrições que são para o presbítero, para o evangelista, para o pastor, para o bispo e aos demais. Uma pessoa que precisa ter caráter ilibado. Não pode ser uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que não tem um caráter ilibado, pessoas que falam mal das pessoas, que sai comunicando o que ele viu na casa das pessoas, falando mal, que não respeita a família do próximo. Então, essas pessoas que têm essas qualidades são desqualificadas para exercer a função do diaconato. Então, para ser diácono, ele precisa ter um caráter ilibado, um homem padrão, uma vida padronizada cristã, que as pessoas podem olhar para ele e dizer, não, aquele ali não podemos acusar, não podemos apontar o dedo para ele, porque ele tem um caráter, um homem ilibado. Caráter espiritual, ter a plena convicção de que crê no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Aqui está o X da questão, que muitas das vezes as pessoas olham o poder aquisitivo, olham a questão intelectual da pessoa e esquece que a Bíblia Sagrada vai descrever o diácono como uma pessoa de bom caráter e uma pessoa espiritual, cheia do Espírito Santo. Não pode ser uma pessoa vazia de Deus. Não pode ser uma pessoa de mau caráter. Por mais que ele tenha poder aquisitivo, por mais que ele tenha um curso superior, por mais que ele tenha um curso teológico, por mais que ele seja uma pessoa de boa influência na igreja, mas se ele não tiver um bom caráter, se ele não tiver uma vida espiritual cheia, ele está desqualificado para servir como diácono na igreja. Então, você que tem desejo de exercer alguma função na obra de Deus como diácono, você precisa ter um caráter ilibado. Você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo para executar a obra de Deus. Segundo, caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma só mulher. Ser zeloso da família. Porque aquele que não cuida das necessidades da própria família, como vai cuidar das necessidades da igreja? Há quantas pessoas que almeja ministério, almeja crescer, almeja ter o status, diácono da igreja,
mas não serve a família, deixa a família a desejar, né? Então, precisa, primeiro, antes de servir a igreja, precisa servir a família. Marido de uma só mulher, trazer os filhos sob sujeição, porque quantas pessoas que a família desqualifica a pessoa. Ah, meu pai é isso aqui na igreja, mas lá em casa ele é dessa forma, ele é dessa maneira, então ele está desqualificado. Aí Paulo vai escrever que aquele que precisa ser marido de uma só mulher, fiel à sua esposa e bom pai. Exemplo dos bispos e diáconos, deve ser zeloso com seu lar, amar a sua esposa com amor sacrificial, deve respeitar os filhos para obter deles o mesmo respeito. Você tem essa qualidade? Você serve a Deus com essas qualidades? Se não tenha, há tempo de mudar. Enquanto a vida, a esperança, você pode mudar. Você pode alcançar o privilégio de ter o caráter moldado pela palavra de Deus. Você tem tempo de buscar a Deus, encher-se do Espírito Santo. Você pode mudar o seu comportamento familiar, amar a sua esposa mais, zelar mais da sua esposa, zelar dos seus filhos, dar respeito aos seus filhos e exercer um bom trabalho. Tirando isso, você está desqualificado para exercer o diaconato na igreja. Segundo, a função do diácono na igreja, em Atos dos Apóstolos. Quando foram instituídos os diáconos, 7 homens da fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas. Tanto a fala hebraica quanto as dos gregos. Os diáconos não poderiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diácono era fundamentalmente de caráter social. O trabalho, a gente hoje vivemos uma questão muito complicada nessa questão. Porque as pessoas acham que depois que ele foi separado, o diácono, ele foi separado para pregar. Ele quer viver de igreja em igreja pregando, né? Com o rosto estampado nos cartazes, na rede social. Estou pregando aqui, pregando lá, pregando cá, né? E esquece que ele foi separado para executar o trabalho social da igreja. A função dos diáconos hoje. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através da orientação do seu pastor em atividade ligada a visitar os enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da Santa Ceia, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como outras tarefas já mencionadas. Esse é o trabalho do diácono. Auxiliar o pastor nas atividades da igreja, né? Enquanto o culto está acontecendo, o diácono está vendo uma criança que está correndo dentro da igreja, uma irmã que não consegue ir lá tomar água, por causa da idade, ele vai lá servir ela, né? Manter a ordem do culto, servir a Santa Ceia, visitar os enfermos, os necessitados, ir atrás daquele crente que sumiu e desapareceu da igreja. Nesse período de pandemia, quantas pessoas não voltaram mais na igreja? Isso é o serviço do diácono. Auxiliar o pastor nessas áreas, socorrer as pessoas, ajudar o necessitado. Mesmo que você não tenha uma credencial, mas exercita
faça um trabalho de um bom diácono. Aí Paulo vai dizer assim, que aquele que servir bem como diácono alcançarão para si posições melhores. Então Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te conceder bênçãos para a sua vida se você servir bem. Não adianta ter só uma credencial, né? Não adianta. O que é preciso é exercer o trabalho, fazer a obra de Deus com vontade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue te fortalecendo a cada dia. Não deixe de exercitar a obra do Senhor, de fazer a obra de Deus. Visite alguém, socorre as pessoas menos favorecidas e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar as bênçãos sobre a sua vida a cada dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esta pré-aula possa contribuir para o bem da sua vida espiritual, da sua vida familiar, para o seu ministério, para a sua aula no domingo, você possa, né, usar e abrir a sua mente para você dar a sua aula. Que Deus te abençoe grandemente. Mas se você até hoje foi um diácono meio relaxado, que não quer fazer a obra de Deus como precisa, reanima as forças, né? E passa da agora para frente, executar a obra de Deus com mais prazer, com mais alegria, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde a cada dia mais. Amém.